Boa noite, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês. E eu fico muito grata a Deus pelo convite, né? Porque um dia eu estive sentada e falei, nossa, Senhor, um dia eu quero estar ali levando a sua palavra. Amém? É, Queria te convidar a mergulhar naquilo que Deus vai falar com você nessa noite. Eu quero te fazer um pedido, e ele é muito importante. Eu quero que você preste bastante atenção, que se desligue de tudo que está lá fora. Deus está nesse lugar para trazer uma palavra que realmente vai transformar a sua vida. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar antes de iniciar. Pai, obrigado, ó Deus, por essa oportunidade. Obrigada, Jesus, porque aqui estão as tuas filhas amadas, Deus. Eu declaro desde já isso sobre a vida delas. Que o Senhor abra os ouvidos espirituais, os olhos espirituais e que elas estejam atentas a tudo aquilo que o Senhor quer falar através da minha vida. Me usa, Senhor. Eu estou aqui disponível para o que o Senhor quer fazer. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Esther, capítulo 2. E eu gostaria de ler com vocês a partir do verso 7. Esther, capítulo 2, a partir do verso 7. Eu preciso compartilhar algo com vocês. Enquanto a gente estava na intercessão, eu comecei a visualizar esse salão e eu vi cheio de mulheres. E depois veio na minha mente o culto das mulheres de atitude sendo no templo. E eu creio, de novo, que isso acontecerá em breve, em nome de Jesus. Mas isso depende não só da pastora Nádia ou de quem for pregar. Depende do quanto vocês entendem que a palavra que é passada aqui, ela também precisa chegar a outras pessoas. Amém? Eu gostaria que alguém ficasse aqui no teclado. Cadê o irmãozinho? Não tem? Põe. Uma musiquinha de fundo é melhor. Prontas? Posso ler? Vamos lá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Adassa, que havia sido criada por ele por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. Presta bem atenção nesse verso. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a, junto com suas jovens, para o melhor lugar do harém. Esther não tinha revelado ao povo a que povo pertencia, nem a origem de sua família, pois Mardoqueu havia proibido de fazê-lo. Diariamente, ele caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde, ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Sasgás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que dela ele se agradasse e mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiaio, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Preste atenção nesse verso também, nessa parte. Esther causava boa impressão a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então, ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vashti. Amém? Incrível, né, esse texto. Alguém já ouviu falar de Esther aqui? Acho que todo mundo, né? É difícil ninguém saber sobre a história de Esther. E, lendo esse texto, eu havia lido um livro que se chama Identidade Real, da pastora Marília Pedrosa. E esse livro me inspirou muito para criar essa pregação. Deus falou muito comigo. Aline, você precisa
fazer algo, porque esse conteúdo é muito rico e, da mesma forma que eu falei com a pastora, eu preciso que você passe isso para outras pessoas. E aquele livro também foi falando muito comigo. E eu creio que, através desse texto e com um pouco de algumas coisas que eu aprendi nesse livro, Deus também vai falar com a gente nessa noite. Amém? Depois, se vocês quiserem me perguntar o nome, eu posso indicar, claro, porque é um livro muito rico. Eu queria te fazer uma pergunta essa noite. Você sabe quem você é? Você conhece a sua identidade? Você tem ideia? Eu estava pesquisando no dicionário sobre a palavra identidade e eu achei a seguinte descrição. Vou ler para vocês. O dicionário descreve a palavra identidade como um conjunto de caracteres próprios e exclusivos de uma pessoa. Identidade é o que somos. Ela afeta a nossa vida, a nossa maneira de pensar, agir e viver. Mas o que determina a nossa identidade? O que você acha que determina a nossa identidade? Deus nos criou para uma vida abundante e vitoriosa. E sermos vencedoras implica saber quem nós somos e para qual propósito existimos. Porque se você... Uma vez eu estava conversando com a pastora Nádia, a gente falou, né, pastora? Se eu não sei pelo que eu morreria, eu não sei por que eu estou viva, né? E é exatamente isso. Se você não sabe qual o propósito, para qual propósito você existe, eu acredito que a sua vida não tenha tanto sentido. E eu, pensando na história de Esther, eu associei a história de uma menina que ela tentava ser aquilo que as pessoas gostariam que ela fosse. Diziam para ela que ela devia ser igual à irmã dela, devia ser igual à prima, devia ser igual àquela amiga dela, inteligente, que passou na faculdade, ou então que passou para o melhor colégio, mas nunca diziam para ela que ela deveria ser ela mesma. E ela começou a tentar criar identidades que não eram dela, que não tinha nada a ver com ela, ou que, de repente, quando ela chegava no quarto dela, ela não conseguia mais fingir. Porque quando a gente está sozinho, a gente sabe quem a gente realmente é. Quando nós estamos na frente de outras pessoas, é muito fácil ser quem a gente imagina que a gente possa ser. E, no meio dessa confusão de pensamentos e de identidades mal formadas, ela se frustrava, sofria. E eu acredito que vocês não saibam de quem eu estou falando. Vocês não devem ter ideia, né? Eu estou falando de mim mesma. Eu acredito que, quando a gente sabe quem a gente vai longe. E eu nunca soube disso. Quando eu era adolescente, fui uma adolescente frustrada. Porque eu me baseava no que as pessoas diziam, ia me moldando ao que elas falavam, e eu achava que aquilo ali era o certo. Só que estava errado. Todos nós temos a nossa identidade. E, principalmente, a nossa identidade em Deus. Eu não tinha isso ainda. E quando, em 2013, eu vim aqui para a igreja, uma amiga minha me trouxe. E, desde então, a identidade real, a identidade de filha de Deus, começou a ser gerada em mim. E foi a partir do momento que eu dispus o meu coração, que eu falei, Senhor, eu preciso entender o que você quer de mim, e eu quero que você me use, a minha vida começou a ter sentido. E eu creio que aqui devam haver Alines também. Mas eu acredito muito que Deus trouxe essa palavra nessa noite, nesse dia, porque Ele tinha algo reservado e algo para transformar a sua vida. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Amém? Só me organizar aqui, que esse negócio é pequenininho. Glória a Deus. Voltando para a história de Esther, a Esther ela passou por um momento muito delicado. Por mais que ela tivesse sido escolhida como rainha e carregasse uma coroa, o povo a qual ela pertencia, que era o povo judeu, corria risco. Amã queria executar todo o povo judeu. E ela deveria fazer algo, porque mesmo que ela fosse rainha e estivesse dentro do palácio, isso era indiferente. Se o rei decretasse que todos os judeus de fato iriam morrer, ela também ia morrer. Só que vocês não sabem o que a Esther fez. Ela quebrou todos os protocolos. E mesmo sem ter sido chamada na presença do rei, ela foi até a ele. E ele estendeu o cetro sobre ela. O que significa estender o favor dele sobre ela. E Esther foi grata a isso. E ela ao mesmo tempo, ela foi muito sábia, porque ela não expôs a perversidade de Amã naquele exato momento. E quais resultados vocês acham que ela teve? Tudo se modificou. Tudo se modificou. Esther tornou-se instrumento nas mãos de Deus. Ela passou de órfã a rainha, saiu da condição de desconhecida para a posição de rainha e mulher mais influente do reino da Pérsia. Foi uma mulher que respondeu a Deus de uma maneira notável. Você tem respondido a Deus de uma maneira notável?
mesmo diante de mesmo diante de um grande e difícil desafio, ela não se desesperou. Você precisa descobrir qual é a sua identidade, qual é a sua identidade real. Você é filha de Deus e filha do rei. Amém? Esther, pelo contrário, manteve-se firme, pelo qual Deus havia constituído e salvou o seu povo do extermínio. Mas ela teve ousadia. E Deus quer usar mulheres como Esther. Você é essa mulher que tem coragem de fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito, direcionada por Deus, porque você é conduzida pelo Espírito Santo. Amém? Esther descobriu a identidade real dela. E você? Você sabe quem você é? Se você ainda não sabe, essa noite nós vamos descobrir juntas como a gente entende a nossa identidade real. E eu achei 4 maneiras da gente descobrir a nossa identidade real. E uma delas é: entenda que a sua filiação determina quem você é. Esther era órfã, né? A gente já sabe disso. Mas mesmo assim ela tinha uma identidade. E vemos isso se confirmando mais à frente. Agora eu quero que vocês pensem junto comigo sobre a nossa carteira de identidade. Qual é a primeira informação sobre nós? A nossa filiação. Primeiro vem a nossa filiação e depois vem o nosso nome, claro. E quando eu penso em filiação, é impossível não pensar em Deus. Nós somos filhos de Deus, certo? Estou falando isso o tempo todo e vocês vão ouvir isso até o final da pregação. E quando eu pensei em ser filha, eu lembrei do versículo de Salmos 139, do verso 13 ao 14. Eu vou ler rapidinho, não precisa abrir não. Que diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e minha alma o sabe muito bem. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Amém? Faz parte da essência de Deus ser Pai. E nós somos filhas dele. A nossa filiação está em Deus. Você nunca parou para pensar nisso, né? Que a primeira informação que vem na sua identidade é a sua filiação. E no céu vai ser a mesma coisa. Aqui já é a mesma coisa. E no céu, então, vai se confirmar ainda mais. E eu creio que Jesus ele veio para mudar a sua identidade, mudar a sua história. E antes você era filho do diabo, filho das trevas. Mas hoje você é filha de Deus, filho da luz. Quando eu tinha 17 anos, eu frequentava festas raves e eu fui uma vez, mesmo contra a vontade dos meus pais, e essa festa durava 2 dias. As pessoas, geralmente, elas ficam 2 dias numa festa assim, virada e tal, e quem sabe entende que a maioria das pessoas que estão lá, elas usam drogas. E no segundo dia eu já havia bebido e também tinha usado drogas, e eu comecei a ver tudo preto, comecei a passar mal, como se eu realmente fosse, sei lá, parecia que eu ia morrer. E nesse momento eu estava com uns amigos meus, e um deles era um amigo meu que eu ficava brincando, falando que ele era meu pai. A gente tinha um relacionamento de amigo tão bacana que eu tinha essa imagem dele. Uma imagem errada, né, gente? Mas amém. E nesse momento que eu comecei a passar mal, eu fui correndo para perto dele e falei assim: amigo, eu estou passando mal e tal, e não estou me sentindo bem. Aí ele: tá nada. Ele também estava drogado, né? Tá nada, claro que não. E isso me bateu um desespero. Eu comecei a ficar mais desesperada ainda, e eu me sentia a pior pessoa do mundo, sabe? Foi uma sensação horrível. E eu me senti muito sozinha, porque além de eu não estar com os meus pais de sangue, eu também não estava com o meu pai, que era o meu amigo que eu achava que eu podia contar naquele momento. E eu estava muito errada. Muito errada, porque havia somente um pai, e existe somente um pai, que pode me ajudar, e foi esse pai que me perdoou por eu estar naquele lugar. E nesse exato momento que eu estava passando mal, eu comecei a me questionar: cara, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim para cá, sabe? Esse lugar não pertence a mim, eu não pertenço a esse lugar, não faz parte. Irmãs, aquele poderia ter sido o último dia da minha vida. Porque quando a gente tem 17 anos... a gente não sabe o que a gente está fazendo. A gente não tem um pingo de noção. Mas, graças a Deus, Deus teve misericórdia de mim. E hoje eu estou aqui para contar essa história. Eu quero dizer para vocês que a sua filiação está em Deus. E é essa filiação que determina quem você é. Você é filha de Deus, gerada pelo Espírito de Deus. E antes de se tornar filha, você estava perdida.
Deus não te criou e não permitiu que você viesse ao mundo por vir. Com toda certeza você foi planejada por Ele. E mesmo Esther sendo órfã, ela sabia quem era o Pai Celestial dela. Quero te fazer uma pergunta. Será que você tem deturpado a imagem de Deus Pai? Será que você esqueceu a sua filiação? Ou será que você realmente se vê como filha? Existem casos assim. Pessoas que não entendem a própria identidade. Não entendem a identidade de filha amada. Mas eu quero te dizer que você é separada, escolhida. E você precisa principalmente enxergar como Deus te enxerga. Amém? Você precisa entender que mesmo antes de escolher amar Jesus, Ele já te amava, gente. Isso é lindo. Já pensou no amor que Ele não precisa ser recíproco? Ele existe. Jesus te ama. Antes mesmo de você amá-lo, Ele já te amava. Então você é filha amada de Deus. Você é herdeira das promessas dEle. Entenda isso. Eu quero que você saia com a mentalidade daqui hoje, filha. Sabe? Você não é uma estranha. Você não é uma qualquer. E eu quero que você diga com fé no seu coração: eu sou filha amada de Deus. Repita: eu sou filha amada de Deus. Amém. Glória a Deus. Outro motivo para que a gente descubra a nossa identidade real, perceba que quando você está debaixo do favor de Deus, os efeitos são extraordinários. Nós vemos isso no verso 9. A causa é o próprio Deus trabalhando por você. A gente pode ver isso claramente no verso 9. O guarda olhou para Esther, ele gostou da Esther e falou: não, eu vou favorecer essa menina. Já aconteceu isso com vocês? Vocês estarem em alguma situação, alguém começar a querer te ajudar, e foi mais ou menos o que aconteceu com a Esther. Ela não precisou fazer nada, ela apenas alcançou o favor do guarda e depois alcançou o favor do rei. Mas você sabe o que significa esse favor? Esse favor era estar debaixo. É a mesma coisa que estar debaixo da bênção de Deus. Esther havia encontrado o favor do rei e este lhe pôs uma coroa na cabeça. E mesmo que Esther estivesse debaixo do favor, ela enfrentou adversidades, isso é normal. Quantas vezes você, vivendo a sua vida, achando que estava tudo ótimo, tudo bem, vai acontecer aquela coisa chata. Faz parte. Por mais que a gente esteja debaixo do favor de Deus, as adversidades virão. Porém, na dependência de Deus, a gente vai vencer e vai desfrutar de mais favor ainda. Amém? A vontade de Deus é que os seus filhos desfrutem esse favor continuamente. Mas, infelizmente, existem alguns que não permanecem nessa posição. Porque existem algumas raízes de engano que nos afastam de Deus. E eu quero falar de uma delas hoje, que é a angústia e a aflição. Eu estava pesquisando e existem algumas estatísticas que afirmam que a depressão é a 5ª doença de maior ocorrência no Brasil. Vocês acreditam nisso, gente? É um absurdo, né? E quanto à ansiedade, as mulheres são as que são mais acometidas e afetadas do que os homens. Os homens são só 2/3. E em 1 Pedro 3,7, refere-se à mulher como a parte mais frágil. Eu acredito que essa seria uma explicação para dados tão alarmantes que acometem as mulheres. Nós temos a tendência de absorver tudo que está ao nosso redor. Já reparou? Acontece um problema com a discípula, a gente fica mexida. Já estou vendo as cabecinhas assim balançando. Acontece alguma coisa com alguém da nossa família, a gente acaba absorvendo. Isso é normal. Só que a base de toda angústia, toda aflição, é o pensamento de que você não é amada por Deus, ou que Deus não a ama o suficiente para suprir as suas necessidades. E a primeira coisa que você precisa fazer, a partir de hoje, é vencer isso e mudar esse pensamento. O amor é definido no Novo Testamento não como nosso amor a Deus, mas o amor dele por nós. Ele nos amou primeiro. Nosso amor por ele será apenas uma resposta do amor que recebemos. Amém? E como vencer a angústia e a aflição? Você consegue vencer isso quando você descansa e espera no Senhor na certeza que você é amada pelo Pai. Não permita que o medo, a angústia, a aflição, a ansiedade a faça sair debaixo do favor de Deus. Não aceite isso, sabe? Não aceite. Todas essas coisas, elas fazem a gente
não permitem que a gente frutifique, que a gente avance. Elas impedem principalmente de se cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Isso é terrível, irmãos. A gente não deve aceitar isso, a gente deve estar incomodada e falar: Senhor, eu não aceito, eu não quero, eu preciso ser usada pelo Senhor, eu preciso me sentir mais amada. Sabe, eu não sei se se já passou isso pela sua cabeça, mas você precisa declarar e falar: Senhor, eu não aceito, eu sou sua filha amada em quem o Senhor tem prazer. Declare isso sobre a sua vida todos os dias, sabe? Quando você experimenta o amor do Pai, você descansa nele. Já viu as pessoas que voltam no Vida Vitoriosa? Elas voltam incendiadas. Pode estar o mundo acabando e elas estão ali na certeza de que elas são amadas e que vai dar tudo certo. Mas a gente não pode deixar esse fogo se apagar. A gente não pode deixar essa unção se perder. Saiba que você não é amada porque você fez algo, mas unicamente porque é filha. Deus a ama e a ama como filha. Eu estava lendo um devocional meu e estava escrito assim: você é filha e Deus te ama como se você fosse a filha única dele. Olha isso. Lindo. Somente o nosso Pai ama a gente assim. Eu estava lendo Mateus 4 e eu vi que a parte que Jesus foi tentado, na hora que o diabo fala assim para ele: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Veja que ele não disse: se você é filho amado de Deus, então mande. O diabo omitiu o amado, porque ele sabe que quando você entende que é amada, você vence as tentações e vence qualquer inimigo. E por ele não possuir a identidade de filho amado, ele jamais seria capaz de repetir essa palavra. Isso é forte, né? Glória a Deus. Quando o rei viu Esther no pátio do palácio, ele obteve favor aos seus olhos, como eu havia dito. E lembre-se que sem esse gesto ela morreria. Se ele não estendesse o cetro para ela, ela poderia morrer, porque ela não havia sido convidada para estar na presença do rei. E quando chegou o momento dela pegar e falar: não, Amã está querendo destruir todos os judeus, ele quer matar, quer exterminar, ele já preparou uma forca por Mardoqueu, e vai acontecer isso e aquilo, lá. Poderia ter falado, né? Nós, mulheres, a gente tem essa mania, né? Começa a falar um monte. Só que não. Esther esperou, porque ela esperou no Senhor. Ao invés disso, dela ter usado as emoções dela para poder resolver aquela situação, ela chamou o rei e falou assim: oi, rei, tudo bem? Então, eu preparei um banquete para você. Mulher sábia, né, gente? Vamos combinar. Eu estava vindo na van para o seminário essa semana, e tinham 8 mulheres dentro da van, imagina. Eram 6 horas da manhã. E pensa em 8 mulheres falando. E eu, assim, tipo, acordando ainda, né? Porque eu acordo muito cedo. Fiquei olhando assim e falei: gente, mulher fala muito. Mulher fala muito. Falei: Senhor, me livra disso, em nome de Jesus. E na mesma hora, Deus foi falando comigo: Aline, Esther não foi assim, não. Esther se calou porque ela esperou no Senhor, ela jejuou 3 dias. Ela preparou um banquete. E Deus operou durante a espera. E você? Como você acha que você é? Será que às vezes você tem agido impensadamente, está falando demais ou dizendo coisas que você se arrepende depois? Ei, quando você espera no Senhor, Ele tem o controle da situação, sabia? Quando você espera no Senhor, você não precisa ficar de um lado para o outro: ai, meu Deus, não vai dar certo. Ai, Senhor, você não respondeu a minha oração. Ai, Jesus, não me responderam em algo ministerial. Ah, meu Deus. Gente, calma. Fiquem tranquilos. O Senhor te encontrará e falará com você. Quantas experiências a gente já não teve em relação a isso? A gente achou que estava tudo perdido, mas Deus fez, falou com a gente e tem falado e continua fazendo. Eu preciso dizer que você não pode focar no seu problema. O que tem te incomodado hoje? Qual tem sido a sua preocupação? Não foque no seu problema. Foque no Senhor. Olha para a cruz e fala: Deus, Jesus, eu estou junto com você. Eu sei que você vai me suprir em todas as necessidades. E eu acredito que da mesma forma que o Senhor honrou Esther, Ele vai fazer isso por você também. Amém? É importante a espera por quê?
Porque quanto mais difícil a decisão, maior deve ser a espera. E durante esse período de espera, a gente não tem que ficar tentando dar o nosso jeito. A gente tem que orar. A gente tem que buscar a Deus. Enquanto você espera, você deve orar. A oração é o que te sustenta. É importante orar. Se não fosse assim, Jesus não ia orar tanto. No Novo Testamento, a gente vê o tempo todo Jesus indo orar. Até mesmo no Getsêmani, ele ia ser morto, mas ele foi lá orar. Será que oração é algo displicente? Óbvio que não. E quando Esther conta ao rei a história do que estava acontecendo, ela demonstra caráter, grandeza de caráter, e o seu marido a ouve. Foi incrível, porque ao invés dele... Ele poderia não ter dado ouvidos a ela, mas ele ouviu, porque ela teve sabedoria, ela jejuou, ela orou e ela esperou no Senhor. Quarto e última maneira de você descobrir qual é a sua identidade real. Eu preciso dizer que é importante que você não seja influenciada por padrões mundanos. Esther, ela esteve durante 12 meses com outras moças lá se preparando para o rei, para ser escolhida pelo rei. E enquanto ela se preparava, pensa, né, mulher tudo junto. Maquiagem, cabelo, rosto, dieta, elas faziam isso tudo. Durante 12 meses elas estavam se preparando para serem escolhidas. E a gente não precisa ter muita imaginação para ter ideia do quão devia ser aquele ambiente, um espírito competitivo entre elas, sabe? As mulheres, elas não passavam um ano cultivando o caráter delas. Elas não passaram, porque elas eram pagãs. A palavra de Deus diz que elas eram ímpias e pagãs. Mas Esther não. Esther, ela se portava enquanto todas ao redor dela se preocupavam com a beleza exterior, Esther estava cuidando da beleza interior dela. Em 1 Pedro 3, do 3 ao 4, diz assim, prestem bem atenção que esse versículo é lindo. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. A palavra é clara, irmãs. É muito clara. Será que você tem cultivado mais a sua aparência externa do que o seu caráter? E será que você também tem se contaminado com os valores de outras mulheres? As mulheres que não conhecem a Deus e que estão ao seu redor? Quando eu li essa parte, eu fiquei imaginando assim, as mulheres, elas ficam preocupadas com o que vão vestir, passam horas de academia, em spa, massagem, clínica para tratamentos anticelulites, clínicas de massagem, né, eu já falei. E elas ficam preocupadas demais com a imagem delas, como elas vão aparecer no Instagram, no Facebook. A gente vê isso diariamente, né, irmãs? Vamos combinar. Só que o problema não é você se cuidar. E sim você fazer disso o centro de tudo, ou a coisa mais importante da sua vida. Aí sim que está o problema. Existe muita mulher que só pensa nisso, só fala sobre isso, mas não são capazes de gastar 1 hora do dia delas buscando a Deus. Isso tudo é muito transitório e vazio. E a nossa beleza, ela não é a mais importante na nossa vida, sabe? A nossa beleza interior, a nossa beleza espiritual é o que é mais importante. Muito mais. Por isso que, se você buscar a Deus, se você estiver com Ele, as pessoas vão olhar para você e vão falar, uau, a Mari tem algo diferente. Uau, a Eliane tem algo diferente que eu não sei o que é. Eu quero ter isso que ela tem. E foi o que aconteceu com Esther. O que vocês acham que... O que será que atraiu no rei? Que ele olhou para Esther e falou, quero ela. Com certeza, Esther era uma jovem com uma beleza interior e exterior, diferente das demais. Lembra que eu disse que enquanto elas estavam preocupadas com o que elas iriam aparentar, Esther estava preocupada com a forma com qual o caráter dela ia ser demonstrado para o rei. E ela buscou isso. Esther se guardou e manteve seu coração puro, separado de toda impiedade, o que resultou ao rei amá-la mais do que todas as outras mulheres, como a gente leu no versículo. Amém? Eu preciso dizer para vocês que quando você é redimida pelo Senhor, Ele habita em você. E se Ele habita em você, você é santa. Portanto, guarde-se de toda influência mundana. A gente não precisa ser influenciada pelas pessoas, a gente precisa ser influenciada por Deus.
A gente precisa ter a personalidade de Jesus. Não a personalidade daquela menina bonitinha, que posta uma coisa bonitinha no Instagram o tempo todo, mas que por dentro é podre. O que adianta? Deus não se agrada disso. E a sua identidade ela não é determinada pelos padrões desse mundo, mas pelos padrões da palavra de Deus. Você é o que Deus diz que você é na palavra dele. Pare de se esconder em personagens para entreter as pessoas. Larga esses personagens, gente. Assuma a identidade que vocês têm, a identidade real, a identidade de filha. Todo mundo tem um rótulo para te definir, eles sempre vão ter. Mas a sua reputação é ser filha de Deus. A mulher que sabe de onde vem e quem ela é, ela conhece a sua própria identidade. Uma vez eu estava conversando com uma menina que eu conheço e ela disse assim, mas falaram que eu era isso, eu era aquilo outro. Eu falei, ei, o que você está preocupada? Você é isso que disseram que você é? Não. Eu falei, então, o que importa? O que importa é o que você é em Deus. E eu repito, mais uma vez, vocês são filhas amadas de Deus. Amém? Enquanto eu estava finalizando esse sermão, Deus falou muito comigo sobre você não ser fruto de experiências do seu passado. Você é fruto das promessas de Deus. E Deus tem muito para fazer na sua vida. Então eu quero que você saia daqui hoje falando como vencedora, andando como vencedora e não murmurando. Murmurar é pecado. Então, assim como Deus escolheu Esther, Ele escolheu você. E é por isso que você está aqui essa noite. Amém? Para finalizar, eu acredito que o fim de tudo pertence ao Senhor. E só Ele dá a palavra final. Somente Ele pode dizer quem você é. E você é uma mulher forte. Uma filha do rei. E a gente enfatizou muito sobre esperar no Senhor. Porque Ele tem cuidado de tudo. E ficar ansiosa, angustiada, aflita, só vai tirar a nossa paz e nosso descanso. Então eu decreto agora, em nome de Jesus, falência de todo espírito de ansiedade, de depressão, de medo, de mentira. Em nome de Jesus, o diabo ele não tem poder sobre a sua vida. Ele não tem poder para falar mentiras, falar no seu ouvido coisas que você não é. Você é o que a Bíblia diz que você é. E você é filha amada. Amém? Esther, ela não tinha intenção nenhuma de ser rainha. Ela sabia de onde ela vinha, ela sabia quem ela era e no que acreditava. E sua vida ela não girava em torno de aparência. Tanto que a gente vê que enquanto outras meninas se preocupavam com a aparência, ela estava se preocupando com o caráter. E assim, eu acredito que vai ser com você a partir de agora. Só que você precisa tomar uma decisão e se mover em direção ao propósito de Deus. Estabelecendo a identidade real em você e crendo que Ele é o único Senhor e Salvador da sua vida. Amém? E só Ele é capaz de transformar uma mulher improvável a uma filha amada. Amém? Eu gostaria que você fechasse os olhos agora e refletisse. Senhor, será que eu estou sendo de fato uma filha amada? Será que eu entendi a minha identidade real? Eu gostaria de fazer uma oração que vai decidir a sua vida, em nome de Jesus. Se você sentiu que hoje, a partir de hoje, a sua identidade de filha, a sua identidade de filha amada está sendo estabelecida ou reestabelecida agora, eu quero que você faça essa oração. Senhor, em nome de Jesus, me perdoa, Pai. Me perdoa porque o meu passado não me define, o que as pessoas falam de mim não me definem, e eu clamo ao Senhor que estabeleça em mim a sua identidade, Pai. A identidade de filha amada em quem o Senhor tem prazer. Deus, entra no meu coração, faz morada em mim, e que o Espírito Santo venha me conduzir para tudo aquilo que o Senhor quer fazer. E assim, Deus, como o Senhor fez na vida de Esther, o Senhor faça na minha. Porque ela entendeu que ela é filha amada. E eu passo a partir de hoje a entender também. No nome de Jesus, Pai.